Esses 50, faltando 4 aulas para o final. O grande esperado bolo LIT. A gente vai comer, vai ser na semana que vem, na quarta-feira. Então, todo mundo já animado. Hoje nós vamos continuar falando um pouco de PHP e daquelas coisas da web e tudo. Mas, um teaser de um pouco do que a gente vai ver nessa e na próxima semana. Essa coisa maravilhosa aí, que é feita pelo JavaScript. JavaScript ele serve para fazer as coisas ficarem animadas na tela, sem você ter que recarregar a tela toda vez. Fala. Você vai dar uma introdução de Ajax? Ajax, nós vamos falar de Ajax com certeza. E nos projetos finais, é bem provável que vocês queiram usar Ajax se vocês forem fazer alguma coisa voltada para a web, porque Ajax é o sistema moderno, todos os sistemas modernos na web agora utilizam Ajax. É a diferença entre um software, um sistema na web que funciona bem e é bonito, é elegante, para um sistema da web 2.0, da web 1.0, vamos dizer assim. A diferença é a utilização do Ajax. No caso, para que você vai usar Ajax? Por exemplo, no site C50 aqui, na hora de registrar, vamos lá. Eu vou me registrar. Aqui também registra. Aqui. Eu quero me registrar, só que aí vamos supor que eu sou um usuário meio chato. Eu só coloco o meu telefone e o meu nome. Aí quando eu clico em registrar, ele sem ter que dar reload na tela, ele já checa no banco de dados se o endereço já foi usado ou não, ele checa se o nome está disponível, ele checa todas essas coisas e já me fala aí na hora se tá tudo certo. Então esse é o poder do JavaScript, sem ter que recarregar a tela. E aquela coisa maravilhosa que todo mundo conhece, né, do Google. No google.com você só coloca aqui CC50 e ele já aparece, não tive que apertar Enter nem nada. Isso aí é o poder do Ajax. Mas a gente vai começar de baixo, então a gente vai começar mexendo só com JavaScript, fazendo coisas desse tipo aí. JavaScript, isso é JavaScript. É um JavaScript que faz o HTML colocar uma tag hidden, que é escondido, e depois tirar ela. Então bota escondido e depois tira. Bota escondido, espera algum tempo e depois tira. E vai fazendo isso. E é isso que o JavaScript aí está fazendo. Certo? Antigamente, o JavaScript, logo que ele foi criado, ele era a peste mais pior de todas da internet. Por causa disso, porque servia para colocar janela de alerta, colocar pop-up que você não consegue fechar e colocar coisas desse tipo, coisas que ficam piscando na tela e chamando a sua atenção, tipo aqueles advertisements que aparecem nos sites, eram todos feitos com JavaScript e aquele negócio só serve para te encher o saco. E apareceu um monte de tela que você não está nem um pouco interessado. Então o JavaScript era a praga da web. Mas atualmente, com a invenção do Ajax e todas essas coisas, virou uma coisa bem mais interessante. Mas a gente não vai falar de JavaScript hoje ainda. Uma outra coisinha aqui é de um e-mail interessante recebido da Universidade de Harvard. Imagina aqui que a gente estuda lá em Harvard e recebe um e-mail desses. O que esse e-mail está falando? De Harvard University, do webmaster@harvard.edu. Tudo certinho aí, parece, né, do webmaster. Aí ele fala, tem até a logo da universidade, ele fala, mais ou menos o que ele está falando aí é por causa da congestão nos servidores de Harvard, todos os usernames, todas as contas de e-mail vão ser reiniciadas. Então ele pede para você clicar naquele link ali de login seguro, está falando aqui, de secure link, para você clicar nele, para você colocar suas informações para reiniciar a sua conta. Bem, aí você olha aqui e tem clique aqui, http://harvard.edu, é certo isso, tá tudo certinho. Não, tem uma barra só, os caras fizeram isso bem mal feito mesmo. Mas, de fato, harvard.edu tá tudo certo, depois /secure/login, para mostrar que é um login seguro. Que? Só que aí, a gente agora que a gente conhece HTML, a gente sabe que é muito fácil fazer uma coisa basicamente assim, ó.
uma tag de link, que é a que a gente já conhece, e falar que href é igual a meusite.com.br/login. Só que isso não vai aparecer para o usuário. O que vai aparecer para o usuário é o que você vai colocar agora. Ó. Aqui aí você coloca HTTP2. Aí você pode até colocar HTTPS, já que a gente conhece agora que é seguro, né? Você está informando para o usuário que isso é seguro. // harvard.edu/login, por exemplo. Aí está falando então que se o usuário clicar lá, ele vai para esse site, mas na verdade ele vai cair naquele meusite.com.br, que não deve ser uma boa coisa, certo? Então se vocês receberem e-mails desse agora, vocês não deveriam clicar, e se vocês clicarem, vocês não deveriam preencher com nenhum tipo de informação, tá? E falando um pouquinho mais sobre essa coisa de e-mails, tem uma coisa interessante. Lembra que na última aula a gente falou sobre formulário? Vamos tirar essa coisa piscante aqui. Formulário e como é que a gente manda informações para um servidor. No caso, a gente fez um formulário para quer ser aluno do C50, né? Aí você bota o nome, se tem experiência em programação, sexo, feminino, masculino e o curso que você está cursando, só algumas informações. Só que a gente só colocava isso, validava e falava, você realmente colocou as informações, mas não registrava o usuário em lugar nenhum, você jogava a informação fora no final das contas, lembra? Imagina se eu quisesse agora uma coisa bem mais interessante, como por exemplo mandar um e-mail. Eu quero agora pegar todas essas informações e mandar um e-mail para mim. Para toda vez que o usuário entrar no meu site e escrever aquilo lá, eu recebo um e-mail, certo? Uma coisa semelhante ao que acontece no site C50, se você for na aba Contato. Na aba Contato tem aí, você bota o seu nome, seu e-mail, uma mensagem e ele vai mandar um e-mail automaticamente para mim, para webmaster@c50.com.br. Então, se você quiser implementar esse Quer Ser Aluno C50 com e-mails, vai ser... A gente pode fazer isso com certeza. Porque se você consegue mandar um e-mail do seu computador, o servidor também consegue mandar um e-mail porque ele está conectado na internet. Como é que a gente faz isso? O formulário é igual a tudo que a gente viu. Tem aquela coisa de form ali em cima e a ação é para onde que o formulário está mandando. O método é o método que esse formulário está se comunicando com o servidor. Tem dois métodos, alguém lembra quais são? Post e get. E qual é a diferença mais básica entre post e get? Qual a diferença mais básica entre post e get? Os dois viram arrays no final das contas, lembra? Os dois são nada mais nada menos do que strings HTTP mandadas para o servidor. Então o usuário está mandando algum input através de uma string HTTP e o servidor recebe isso. Mas no post, essa string ela não aparece na URL. Presta atenção aqui, ó. Tá vendo isso aqui em cima do site C50? Nav igual a contact? Aquilo ali está aparecendo na URL. É porque aquilo ali foi mandado através de get. É só essa a diferença. O post, ele não aparece. O get, ele aparece ali. Se eu entrar no painel do usuário aqui, por exemplo, vai aparecer mais coisas. Fala. Essas informações dos links aí do lado, são pegas do get. Essas informações desses links aqui, na verdade o que acontece é que o site C50, ele não tem uma página para home, uma página, um arquivo separado para essas aulas, um arquivo separado para isso aqui, um arquivo separado para materiais. Não tem isso. Imagina se eu tivesse um arquivo separado para cada coisa dessas e eu quisesse alguma hora mudar aquele cubo, tirar aquele cubo dali. Achei aquele cubo feio, eu vou tirar ele de lá. Imagina isso. O que ia acontecer? Eu vou tirar da home, mas isso não vai tirar automaticamente de todas as outras páginas, certo? Então eu ia ter que ir em home e tirar o cubo, ir em aulas em vídeo e tirar o cubo, ir em todos os arquivos do meu site e tirar o cubo, certo? Só que como é que a gente contorna esse problema então? A gente usa PHP para gerar o HTML que está mudando, que é esse aqui do meio, dinamicamente. O resto do HTML não muda, certo? A página continua a mesma ali. Só o HTML que muda é esse aqui do meio. Então a gente usa PHP e o que o PHP está perguntando aqui? Aquele nav
foi uma variável que eu criei chamada navegação, né? E o que o PHP pergunta é, se a variável navegação for cPanel, você mostra o painel do usuário. Se a variável navegação for nenhuma, você mostra, tá demorando para carregar, o home. Tá vendo ali? Acontece que nos gets tem uma coisa que vai aparecer aqui sempre bem formatada, que é interrogação, quer dizer, aqui vai começar o get. Tá? Aqui vai começar a string passada para o servidor. Aí então, se eu quiser ir para o site sem clicar em link nenhum, eu vou colocar nave é igual a cPanel, por exemplo. Aí eu fui, ou estou indo, eu vou entrar no localhost aqui que é muito mais rápido. Funciona do mesmo jeito. Pronto. Tá vendo ali o nave é igual a cPanel e fui para lá. Só que agora se eu for para os P7s, por exemplo, ele vai adicionar. Tá, eu estou dentro do painel de controle, mas qual parte do painel de controle eu estou? Eu chamei essa parte de P7s Board, que é tipo o menu de todos os P7s, certo? E se eu clicar em um deles, ele vai me mandar depois para qual o número do P7. Então tá vendo que sempre está se acumulando ali em cima? Então, que na verdade, esse é o jeito que a gente usa para, se eu quiser alterar a página, não precisar ir arquivo por arquivo, certo? Eu uso get. E eu poderia usar post para fazer isso? Imagina que eu estou aqui, aí quando eu clicar em P7.2, ele manda, ao invés de mudar o URL, ele manda por post para o servidor o número 2. Aí o servidor sabe que o número 2 chegou lá e vai devolver essa página aqui. Posso fazer isso? Posso fazer isso. Mas eu estou usando o get aí por dois motivos. O primeiro é que se eu quiser passar a página usando Ctrl+C, Ctrl+V, eu posso. Porque está dentro da URL o HTTP, certo? O estado da página está dentro daquela URL ali. No método post, o estado da página não está dentro do HTML. Vocês já, com certeza já viram isso, alguma página que você está dentro, e você dá Ctrl+C na URL e manda para um amigo seu. Só que ele entra e ele não vê exatamente aquilo que você está vendo. Por que isso? Porque o post que foi mandado no seu caso é diferente do post que não foi mandado nenhum, no caso dele, porque ele só abriu um link. Vocês estão entendendo isso? Tem alguma dúvida? Então o post e o get são jeitos exatamente iguais de mandar uma string para o servidor. A única diferença é que o get vai aparecer na URL, ele está dentro da URL. O post não, ele é escondido. Tá? Qual a vantagem de usar o método post, então? Imagina que você está logando, sei lá, botando sua senha de cartão de crédito ali. Imagina que ele vai te mandar para a URL do passo 2 lá de um site de compras e vai aparecer end credit card number é igual a... Aí tem o seu número. Aí aparece aquele seu amigo bisoiudo lá atrás e vai olhar e vai ver o seu cartão de crédito. É lógico que se você entender que os dois métodos podem ser rastreados da mesma forma e vier aqui, ó, inspecionar elemento, network, aquela coisa que a gente viu, e logar, vai aparecer ali o post. Lembra que a gente fez isso? Vou colocar aqui teste, deixa eu dar reload nisso. E teste e logar, não tem nome de usuário, mas não tem problema, ele mandou com post do mesmo jeito. Aqui, ó, post. E ele manda por post as informações que estão aqui embaixo. O username é teste e o password é teste, certo? Mas isso aí está muito mais escondido do que lá dentro da URL. Então, na hora de mandar um cartão de crédito, você evita o seu amigo bisolhudo olhando por trás, usando post. Tá? Alguma pergunta sobre isso aí? Como faz o quê? Você trocar o método, tanto get. Como é que faz você trocar o método? Lá na form, tem escrito uma coisa chamada method é igual a post. Se eu quiser mudar, eu vou colocar aqui get. Só isso. Tá? Só isso. Quer ver, ó? Esse tava post, certo? Vamos ver um arquivo que eu tinha aqui da aula passada. Que tá... Vou achar aqui rapidinho.
aqui. Quer ser aluno do C50? A gente tinha colocado isso como método post. Aí o que acontece? Eu falo, meu nome é Gabriel, tem experiência em programação? Não. Sexo masculino, eletrotécnica. Você acaba de se registrar, mas lá no URL não apareceu nada, certo? Se eu for lá e trocar o método para post, para get, desculpa, eu vou tirar esse oi que a gente tinha colocado na última aula aqui. O que vai acontecer é dar um reload na página, eu coloco Gabriel, tem experiência em programação simples, masculino, eletrotécnica, registrar. Olha o que aconteceu lá em cima. Apareceu a interrogação falando aqui vai vir a sua string HTTP, nome é igual a Gabriel, e experiência é igual a on, e sexo é igual a mzão, e curso é igual a eletro. Estão vendo aí? Então essa é a diferença básica entre o post e o get. Ok? Vamos ver agora aquela coisa que eu falei de mandar um e-mail, que é muito mais legal você registrar sem ser de brincadeirinha, né? Esse formulário é exatamente igual ao que a gente já viu na aula passada. Eu descobri o que significa TD. TD é Table Data, então significa que tem dados lá dentro. Simplesmente é um lugar da tabela onde ficam armazenados os dados. E TR é Table Row, que é a linha da tabela. Aí, ele vai mandar essas informações para register3.php. E aqui é que a mágica acontece. Vamos olhar isso aqui. Primeiro, ele vê se o nome e o sexo e o curso não foram deixados em branco. Lembra? É isso que a gente fez todas as vezes. Depois, ele vai começar a declarar um monte de variável. Para quem que esse e-mail está indo. Eu escolhi gabriel.c50.com.br. Tá? O assunto, registro. O corpo do e-mail. Aí eu coloquei, essa parte é interessante. Ó. Essa pessoa acaba de se registrar. Rabaene, que dá 2 enters. E depois ele coloca aquele ponto. O que é aquele ponto ali? Ponto é concatenação. Lembra que em C, quando você queria juntar duas strings, cada uma das strings era um array, aí você tinha que alocar uma memória, um outro array, que era maior, que cabia as duas strings, copiar uma, depois copiar a outra, e tinha aquele trabalho danado? Em PHP, tudo que você precisa fazer é colocar um ponto no meio das duas strings. Tá vendo? Aquele ponto ali está juntando essa string com o post nome. É a variável nome que vai ser recebida. E depois vai juntar isso com Rabaene, que depois vai juntar com post experiência, depois vai juntar com Rabaene. E é só isso que está acontecendo aí. É lógico que por trás dos panos, ele está de fato alocando a memória tudo de novo, copiando uma coisa, mas você não tem ideia de que isso está acontecendo. Você só está fazendo de um jeito muito mais simples, colocando aquele ponto lá e o PHP faz todo o trabalho para você. Tá? Fala. Ali tá aquele símbolo de post, mas você tinha trocado para get lá em cima. Isso. Eu tinha trocado para get no outro, nesse aí eu não tinha trocado não. Aqui ainda está post. Mas se eu trocar para get aqui, tudo que eu vou ter que fazer é exatamente a mesma coisa, só que esse array vai se chamar get, com um T só. Tá? É a mesma coisa. Mas como eu já coloquei tudo em post antes, eu vou deixar post. Pô, tô botando 2 T's sempre. Então, na hora de usar, tá difícil. Na hora de usar, post e get são exatamente iguais. É só você ver essas questões de segurança e de se você vai querer usar aquilo como um link para passar para seus amigos, entendeu? Por isso que você precisa pensar em usar post ou get. Mas no final, na hora de usar, vai dar o mesmo. Vai ter os dois arrays que funcionam do mesmo jeito. Tá? E acontece que tem essa coisa chamada headers aqui, que são os cabeçalhos. Tem algumas outras coisas que podem vir aqui, tipo qual é o tipo de letra que você está usando. Se você está querendo escrever em chinês, você coloca uma coisa diferente aqui. Mas como a gente não está querendo escrever em chinês, você coloca dgabriel@c50.com.br só para falar quem é o remetente dessa mensagem. O rabaR é só uma coisa padrão de aquela coisa de voltar para o começo, lembra? O rabaN pula uma linha, o rabaR volta para o começo daquela linha. E depois chama uma função no PHP muito simples chamada mail. Que ela simplesmente faz é mandar um e-mail. E ela recebe 4 argumentos. Para alguém, destinatário, o assunto, que no nosso caso é registro, o corpo, que é a mensagem em si, e os headers,
que são os cabeçalhos, certo? Esse else aqui é simplesmente, se não foi validado, ele faz essa coisa aqui, diferente. Fala. O padrão dos headers, eles são divididos em... Para você colocar um novo depois, vai ter que colocar depois de um raba E e raba N. Entendeu? Isso é o padrão de como é que eles são feitos. Tem vários headers. Poderia colocar esse from e depois o de encode da língua, como por exemplo se eu quisesse colocar chinês aí. Fala. Esqueci, para que serve o underline depois de você declarar a variável ali mesmo? É porque aquela variável lá é um array super global, que chama. É uma variável que já existe no PHP sem você fazer nada, ela já existe. Ela é dada para você. E os caras que fizeram PHP e pensaram, pô, se eu declarar uma variável chamada post, às vezes o usuário quer usar aquela variável para ele. Então eu vou declarar umas minhas variáveis, todas começando com underline no começo. Porque aí eu tenho certeza que o usuário nunca vai declarar uma variável dessa para não dar conflito com os nomes dos usuários. Só para isso. Tá? Esse, dentro ali do cochê, assim, nome, experiência, sexo, você que definiu lá antes, como é que você definiu isso? Como é que eu defini isso? Boa pergunta. Aqui em form, cada uma dessas coisas input aqui são os lugares que eu de fato coloco o meu input, a minha entrada. Todas elas têm um tipo, certo? Que é texto, no caso, é uma caixinha de texto. Checkbox, no caso, é aquela caixinha que eu posso apertar ou não. Radio é aquela caixinha que só tem uma opção, você pode colocar todas, mas só pode ser uma marcada, tipo aquela que a gente usou no sexo. E aqui tem uma outra coisa que é o select. Que é o select é aquela coisa aquela barrinha que desce que tem várias opções. Tá? Mas todas elas têm um nome. Curso, nome, sexo, nome, experiência e nome. E esse nome é o que determina o que vai sair lá, qual que vai ser a chave do array. Tá? Quando a gente está pensando em array, sempre tem o nome chave e valor. Então, a chave é quem está me dando a referência ali, no caso é nome. E o valor é o valor que você passou para aquela chave. Entendeu? Mas como as informações não vão se perder depois que você clicou e passou de página? Por exemplo, ali, se você for de form 3 para register 3, você vai mudar de página. Vai. Essas informações não podem se perder no meio desse caminho, Poder pode. Por isso que a gente tem aquele protocolo TCP, que eu já falei aqui, que é um protocolo que manda as informações HTTP. O que está acontecendo aqui é mandando uma string HTTP, certo? Mandando um post HTTP que é uma string grande. Ele manda para o servidor. Se perdeu, o protocolo TCP, ele estica a mão de novo. Ele manda de novo até que o servidor reaja. Então ele vai garantir que isso aí vai ser mandado e vai ser recebido pelo servidor. Então, só o fato de você colocar esse form aqui, ele já faz essa coisa toda para você. Ele já manda para o servidor e garante que vai chegar lá no servidor. E como você está colocando aqui que a ação é register3.php, ele vai chegar nessa página aqui, que é a página que a gente fez, certo? Vamos mandar esse e-mail então, vamos ver se funciona. Eu coloquei aqui examples, aqui. Vou entrar no meu e-mail. Ele tá demorando um pouquinho. Espero que a internet não me deixe na mão dessa vez. Aí. Vamos lá então. Quer ser aluno do C50? Ó, não tem e-mail nenhum aqui agora. Eu quero, meu nome é Gabriel, eu não tenho experiência em programação, sexo masculino e sou de eletrotécnica. Registrar. Você acaba de se registrar, Gabriel. De verdade. Vamos ver lá, às vezes demora um pouquinho para chegar. Vai demorar um pouquinho para chegar. Mas ele vai chegar, eu espero. Porque tá mandando informação pro servidor, devolvendo, indo lá em Atlanta, voltando para São Paulo e não sei o quê. Quê? É porque o Gmail, ele faz um processamento ainda da mensagem, ele verifica aquela coisa se é spam. Lembra daquele videozinho do que o Gmail faz? Aquele monte de algoritmo que eles colocam lá, demora algum tempo também. Eu testei isso hoje mais cedo, ele demorava
uns 30 segundos para chegar. Mas de qualquer forma... Aí, chegou. Essa pessoa acaba de registrar. Gabriel M. Eletro. E ele passou isso aqui como nada, a segunda linha, por quê? Não, eu marquei, como eu não marquei não tem experiência, ele manda uma string vazia, de fato. Se eu marcasse aquilo ali, ele mandaria a string on. ON, de ligado. Fala. Tem como você colocar, em vez de ele mandar, nesse caso, experiência, em vez de colocar on, colocar assim, tem experiência? Com esse botão você pode fazer uso da coisa chamada value. V-A-L-U-E. Para mudar o que vai ser mandado. Mas eu não sei se você tem como mudar o que vai ser mandado se você não deixar ele marcado. Porque no caso ele mandou o nome da variável ou o valor dela? O jeito mais interessante de você fazer isso é o seguinte, ó. Se eu quiser colocar, em vez de colocar esse post experiência aqui, eu coloco uma variável experiência. E antes de fazer esse corpo, eu declaro essa variável. If o post experiência está marcado, eu falo que experiência é igual a tem. Else experiência é igual a não tem. Tá? O que isso está fazendo exatamente? Lembra que a string vazia é mandada se você não marcar nada? String vazia é o quê? É um raba zero, é um nulo. Então, falso e nulo é a mesma coisa. E o que é verdadeiro? Tudo que não é nulo. Então, qualquer coisa, não importa se for on, se for off, se for verdadeiro, a palavra, qualquer coisa que não for nulo ali, se ele mandar nesse post experiência, vai querer dizer que é verdadeiro aqui e eu vou colocar que ele tem experiência. A não ser que ele não marque nada naquela caixinha, aí eu vou falar, não tem. Aí no e-mail vai chegar ou isso aqui. Tá? Entendeu? Então esse é o jeito mais comum de você mudar, não mudando lá no velho, no HTML, mas mudando no PHP. Tá? PHP tem o ser true e false? Tem, true e false, tem. Se o cara mandasse ali experiência, não ia vir, mas se ele pudesse digitasse false, aí encarar como se fosse zero. Ele encarar como se fosse zero, por eu colocar aqui é igual a true, ia dar no mesmo. Se eu colocasse igual a false, eu teria que inverter os dois ali. Tem, no PHP funciona assim. Alguma pergunta sobre isso? Lembra? Ah. Quando você colocou ali embaixo o e-mail que ia mandar para, você poderia colocar qualquer e-mail aí no header? Aonde? Pro para? Aqui. Essa é a parte que eu ia chegar agora. Isso é uma coisa muito interessante. Presta atenção, porque vocês acabaram de descobrir que mandar um e-mail com qualquer nome que vocês quiserem é muito fácil. Tá? Se eu quiser mandar um e-mail de obama@whitehouse.com, ninguém me impede de fazer isso. O e-mail vai chegar lá e vai estar escrito obama@whitehouse.com. Se eu quiser mandar um e-mail de qualquer um e-mail de vocês aí, vocês me falaram o e-mail de vocês, eu escrevo aqui e vai chegar lá no meu e-mail como se vocês tivessem me mandado isso. Então, se vocês quiserem zoar com algum coleguinha de vocês aí na escola, já podem mandar e-mail para os amigos deles ou para o professor falando coisas esquisitas, como se vocês fossem eles. Mas não façam isso em casa. Tá? Isso é só mais uma coisa para vocês saberem que se vocês receberem e-mail, mesmo que tenha uma header lá falando de webmaster, @banco não sei das quantas, onde você tem uma conta.com.br pedindo a sua senha, aquilo ainda pode estar errado, mesmo que o e-mail que te mandou a coisa esteja 100% certo. Certo? Então você... Como você pode ter essa garantia? Você pode dar trace nos e-mails, você pode procurar por onde aqueles e-mails passaram e ver por quais servidores aquele e-mail passou. Mas isso é um pouco complicado, porque às vezes o e-mail passa na terra inteira e você não sabe como que está acontecendo. E a maioria dos sites não pedem para não aceitar esses Mas existem alguns sites de e-mail que eles já são inteligentes e já olham assim, esse e-mail está vindo do servidor tal
com domínio tal. Mas está escrito aqui que o domínio é whitehouse.com. E isso não tem nada a ver com o domínio c50.br. Não fica nem no mesmo país. Então ele vai ver e vai falar, pô, então não está batendo isso. Certo? Porque se eu mandar isso aqui, tem como descobrir que esse e-mail veio de c50.br, tá? Que é o servidor do C50. Não veio de whitehouse.com, mesmo que eu escreva isso lá. Tá? Alguma pergunta? Onde que aparece esse header no e-mail? Esse header no e-mail? De gabriel.c50.br. Daqui, ó. Certo? Se eu mudasse para Obama, arroba coisa lá, ia aparecer exatamente ali em cima, que veio do Obama para mim. Ou se eu botasse o seu e-mail lá, ia aparecer que veio de você. Esse comando mail já vem formatado com esses 4 argumentos. Com esses 4 argumentos. Aham. Vem formatado dessa forma e-mail. Acontece que PHP, das linguagens que eu conheço, deve ser a mais bem documentada, tá? Então, PHP tem o site oficial do PHP, que é uma linguagem open source, né? É uma linguagem livre. E ela é muito bem documentada. Tá tudo em inglês, mas é muito bem documentado, com um monte de exemplo bonitinho e tudo. E se você for lá em e-mail, você vai ver quais são as coisas que você tem que colocar, quais são os argumentos, como é que você pode usar aquilo. É bem legal isso no PHP. Fala. Mas se a pessoa responder esse e-mail, Se a pessoa responder esse e-mail, vai para gabriel.c50.br ou vai para o Obama. Vai para o Obama. Vai para o Obama. O Gmail e os outros servidores, os outros sites de e-mail estão programados para devolver o e-mail para isso aqui. Tá? Porque o e-mail, esse e-mail aqui não veio para mim de alguma conta de e-mail. Ele veio simplesmente de um computador, de um servidor. Ele não veio nem de Gabriel, nem de whitehouse@obama ou o contrário, nem de facebook.com, nem de alguma coisa desse tipo. Ele veio de cc50.br, que é um servidor. Tá? Mas o nomezinho que você coloca antes do arroba ali, ele só serve para o Gmail identificar de qual dos seus amigos que isso está vindo. E ele vai entender aquilo ali como seu amigo e vai me mandar de volta como seu amigo. Tá? Se você mandar para responder. Beleza? Tem como eu botar aí que é do Obama e quando ele responder assim, ao invés de mandar pro Obama mesmo, manda pra mim? Quando responder... Não, se você me mandar que é do Obama e tiver escrito aqui Obama, se eu clicar aqui e responder, ele vai pro Obama. Mas não tem como mudar não. Não tem como mudar não, porque o Gmail ele é programado para responder. Isso aí não é você que faz isso. É o Gmail que é programado para responder para quem te mandou o e-mail. Se você quiser reprogramar o Gmail para responder para outra pessoa, você conversa com o pessoal lá. Mas o Gmail é programado para responder para quem te mandou o e-mail. Tá? Alguma pergunta sobre essa parte? Não? Beleza. Vamos ver umas coisas mais interessantes no PHP agora. Não dá pra mudar alguma coisa no botão que você manda, tem um método meio de você enviar. Do que você está falando? Mudar o quê? Você muda naquele botão, não tem um botão de enviar. Esse botão aqui, o que você quer mudar nele? Você põe nele um método, eu acho que é meio true, você põe. Para fazer o quê? Não entendi. Vai mandar todos os Ah, sim, mail to. Aquele método mail to é um método de HTML que serve para, se você clicar nele, ele abre uma janelinha do seu programa de e-mail padrão, tipo Outlook Express. Se tá no botão, ele manda automaticamente. Não, HTML não manda nada automaticamente. HTML é o cliente. Lembra que quem pode mandar e-mail é um servidor só. PHP é quem manda e-mail. PHP está funcionando no servidor. HTML está no seu computador, então não pode mandar e-mail não. Tá? Vamos lá então. Vamos abrir o próximo desses programas de registro aqui. Acontece que tem uma coisa interessante feita nisso, que é você não mandar para um segundo programa. Fica legal, você tem um login mandando para login2.php, por exemplo, para verificar. Mas e se você pegar um login.php mandando para o próprio login.php? Para você não ter um aumento tão grande de arquivos no seu site, certo? Então você tem o próprio form4.php mandando para ele mesmo. Olha aqui, ó. Tá vendo?
o form4.php está mandando para ele mesmo para processar. Então é como se o site funcionasse, o mesmo arquivo funcionasse duas vezes de formas diferentes. A primeira vez ele é simplesmente um formulário. Na segunda vez ele avalia aquele formulário. Vamos ver, por exemplo, aqui como é que isso funcionaria. Está no localhost. Achei. Aí eu coloco aqui meu nome, eles não precisam de mais nada não. Aí eu dou registrar. Na mesma página, ele me avisa. Tá vendo? Isso é interessante porque se sair para outra página, tem aquela coisa daqueles sites que tem design horrível, que quando você preenche aquela coisa gigante, você bota seu CEP, seu endereço, aí você manda enviar, vai para uma outra página, ele fala, esses campos não foram preenchidos, aí você aperta back no seu navegador e apagou tudo. E você fica com muita raiva de quem fez aquele programa, certo? Acontece que tem vários jeitos de você não fazer programas, sites com esse tipo de design horrível. E esse é um deles. Você voltar para a mesma página e no caso, se eu preencher todos os campos aqui, ele vai validar você está registrado, por exemplo. Não mandou um e-mail, não. Esse aí é só de brincadeira. O que eu estou fazendo aqui? Isso aqui é igual ao que a gente já viu, tá? Só tem uma diferença que é aqui em cima. Post action. Aquele post action, ele está simplesmente perguntando se o post foi acionado ou não. Se essa página veio para mim com um post mandado ou sem nenhum post. Na primeira vez que eu abro ela, ela vem sem nenhum post. Então não aparece aquela coisa ali em cima, certo? Então isso aqui retorna false. Por que esse nome action? Porque o nome daquele meu registrar lá embaixo é action. Tá? O nome disso aqui é action. Então quer dizer, o que aquilo lá quer dizer? Se essa página foi acessada através de clicar esse botão aqui, o post action foi ativado. Se essa página não foi acessada através de clicar esse botão ali, o post action não foi ativado. Certo? É só isso que isso aí quer dizer. Mas isso é porque você mandou abrir duas vezes a página. Eu mandei ele voltar para a mesma página e porque eu chamei esse registrar ali de action. O nome dele é action. Você inicia a página pela primeira vez, a variável action tem valor zero? Tem valor, todos os posts têm valor zero. Quando você iniciar a página pela primeira vez, não tem como você mandar algum post para ela. Porque post é mandado através de formulários. Você não chegou lá através de um formulário, certo? Então o que está perguntando aí é se você chegou através de um formulário ou não. Só isso. Aí se você chegou através de um formulário, ele vai testar. Se o nome, o sexo e o curso foram preenchidos, ele vai colocar registrado é verdadeiro. Se não, ele vai colocar que um erro é verdadeiro. Tá? E depois tem essa coisa aqui que vem, ó, HTML, 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 aquilo que a gente já viu, e do nada aparece PHP. E é PHP junto com HTML. Isso que é bonito do PHP, que você consegue misturar os dois. Então você coloca aqui um if erro. Se teve erro, 2 pontos. Acaba o PHP. Coloca esse HTML aqui, ó. Div, lembra que eu falei que a coisa que vocês provavelmente mais vão usar, que é divisão. É uma tag que não faz nada. Só serve para você colocar CSS nela. E o CSS que eu coloquei é esse color red, para ficar vermelhinho. Você deve preencher por todos os campos. Você colocou que isso estava no meio da página? No meio da página? O centralizado está feito aqui, ó. Está feito na que vem antes dela, ou aqui no caso, na verdade. Desculpa, tá nesse aqui. Na parte que veio antes dela, fala que todo o texto que vier a partir de agora vai estar centralizado. Tá? É isso aí. É porque no de baixo também, esse H1, ele cria uma coisa na tela inteira, e mesmo que aquela coisa esteja centralizada na tela inteira, o texto que está dentro dela não necessariamente está. Não sei se você entendeu isso. Dá para eu mostrar aqui isso? Assim, ó. Essa header aqui, tá vendo que ela ocupa a tela inteira? Aquele azul ali está centralizado na tela, com certeza. Mas não necessariamente o que está dentro precisa estar centralizado. Eu só falei que o que tiver aqui dentro, quer dizer, do body todo, vai estar centralizado. Aquilo ali está centralizado, mas o texto não necessariamente. Mas onde é que você fala que tá a essa altura aqui? Eu falei que
está nessa altura só por causa do H1. O H1 ele já vem com algum posicionamento de fábrica. Tá? O div ele não vem com nenhum, ele não faz nada, mas o H1 ele já tem essa bordinha, que é aquela coisa que aparece em rosa ali, tá vendo? Um H2 seria menos. O H1 é um header 1, que é um header de potência 1. H2 é um header de potência 2, que ele é menorzinho um pouco. Depois H3, H4 vai diminuindo, só isso. Tá? Header é só título de página que você faz. Aí tem esse end if aqui que tem que usar para mostrar o que vai ser colocado se tiver um erro. E se não tiver um erro, eu coloquei um outro if aqui, que é se ele estiver registrado, coloca você está registrado. Tá? Alguma pergunta sobre isso aí? HTML, CSS, essas coisas? Não? Fala. Esse end if é porque se eu não colocar end if nenhum, tirar isso daqui, ele vai achar que se erro, o resto da página inteira está dentro do if. É como se fosse o colchetes. O colchetes começa aqui e eu tenho que falar onde é que ele vai terminar. Ele termina aqui. Tem dois jeitos de fazer isso, tá, gente? Eu posso fazer desse jeito que eu estou fazendo aí, ou eu posso colocar um colchetes. De fato, assim. Tá? Não pode ter um else ali. Pode ter um else também. Mas eu não coloquei aí porque ia ficar só um pouquinho mais complicado. Mas pode colocar. Tipo assim, ó. Tá? Funciona perfeitamente. Mas eu fiz com end if para mostrar um jeito diferente que não tem em C. Tá? Mas se vocês se sentirem mais à vontade com C usando colchetes mesmo, pode usar. É chaves, desculpa. Eu sempre erro o nome dessa coisa. Chaves. Usando chaves mesmo. Vamos passar para o próximo então? Esse aí tá tudo tranquilo? Ô, Leandro, você falou que em C não tem isso? Em C não tem dois pontos e end if. Com algumas coisas que nas bibliotecas, por exemplo, no dicionário.h, aí no final tinha hashtag. Ah, sim. Aquilo lá são macros. É aquela coisa que eu comentei, por exemplo, de quando você faz uma biblioteca, se você tem um programa que chama uma biblioteca, essa biblioteca chama outra biblioteca, aí a segunda biblioteca chama a primeira biblioteca de novo. Isso entra num loop infinito de bibliotecas, vai copiando e colando um monte de biblioteca uma atrás da outra. Isso seria chato. Então você coloca aquele if numa linguagem que não é C, mas que é entendida pelo GCC. É tipo uma linguagem indústria de GCC, aquilo lá. E que fala pro GCC, se você já me viu, não me coloca mais aqui. É tipo isso, é só isso. Então, não é C aquilo, tá? Fala. Se acontecer isso, vai dar segmentation fault? Se acontecer isso, vai dar segmentation fault? Não, não vai dar segmentation fault porque o compilador nem compilar vai. Porque ele vai tentar compilar e vai entrar num loop infinito lá e não vai conseguir compilar. Tá? Form5.php. Aqui, a única mudança que eu fiz aqui foi colocar os cursos em um array, para mostrar um array de PHP. Ao invés de colocar um atrás do outro aqui e ficar criando essas opções para cada curso, imagina se eu tivesse um site que aparece várias vezes e tal, e se eu quiser adicionar um curso, se eu quiser colocar um curso novo, edificações aí, por exemplo, eu vou ter que ir em cada página e mudar isso. Então isso é chato. Agora, o que eu vou fazer é fazer ele gerar aquelas opções dinamicamente com um loop. Você está vendo que aqueles options ali é muito parecido um do outro. Então eu vou usar um loop em um array para fazer ele gerar todas essas opções aí. Primeiro eu declaro o array. Em PHP, você pode declarar o array dessa forma aí. Eu só coloquei em linha diferente para ficar mais bonitinho. Tá? O array chama cursos. Aí eu coloquei eletrotécnica, estradas, mecânica. Ele já coloca nesse array automaticamente o 0, o 1 e o 2. Tá? Ele já faz aquilo para você. Já fala que 0 é eletrotécnica, 1 estradas e 2 é mecânica. Igual em C. Tá? Você não precisa... Em C você precisaria declarar o array, depois colocar no primeiro, no segundo, no terceiro. Fala. Se você quiser deixar quando você entra na página em branco e como se fosse e depois você escolhesse o curso, mas você não poderia colocar o em branco e mandar.
Como assim? Não entendi Se a pergunta. deixasse uma opção em branco lá. Tá, tem uma opção em branco, tem uma opção. É, só que você não poderia enviar ela em branco. Você poderia enviar ela em branco. Pode? Eu falei que não pode por causa disso aqui, ó. Só da validação aí. Por causa dessa validação aqui. Mas na prática pode. Eu quis que não pudesse, tá? Mas na prática pode. Tem um em branco aqui, se você olhar, tem um em branco. É o primeiro. E ele é feito exatamente com uma opção que tem valor nenhum e nada dentro dela, tá? Isso é a opção em branco. Se eu quiser... Na 5 não tem. Na 5 tem, você vai ver. O array são os cursos só. Mas na hora de fazer, de imprimir em HTML, porque isso aqui não é HTML ainda, isso aqui é só PHP. Na hora de imprimir em HTML, olha o que vai acontecer. Eu vou colocar o select, que é o nome daquela coisa que desce com vários nomes lá. A primeira opção eu faço manualmente, que é a opção de valor nulo, que é a que você falou. Depois, isso aqui é uma coisa que vocês nunca viram. Não é um loop for normal. É um loop for each. Que quando você entra em linguagem de alto nível, mais e mais vezes isso vai aparecer. Que é simplesmente esquece que tem aquele número 0, aquele número 1, aquele número 2, os endereços. Esquece daquilo. Eu quero que você simplesmente pegue esse array e me passe por todos os elementos dele. Eu não estou me importando com onde é que aqueles elementos estão, qual é o endereço dele, não estou me importando com isso. Tá? Eu quero que você pegue simplesmente uma lista de cores e me devolva todas elas uma por vez. Tá? E esse é a função que você usa, né? O operador que você usa, for each. Cursos é o array que vem, as curso é o que eu escolhi para qual que vai ser o nome de cada um dos cursos que ele vai me devolver. Então toda vez que ele passar aqui, ele vai pegar o próximo curso do array cursos. É exatamente igual aquele for que a gente usava, que tem int i é igual a 0, e enquanto o i não for menor do que 10, e i mais mais. É exatamente aquilo, passando por um array, certo? Só que isso aí é mais conceitualmente mais interessante, porque ele simplesmente retorna tudo que um array tem. Então, quando ele faz isso, ele não se importa com a ordem. Ele não se importa com a ordem. Ele se importa com a ordem sim, porque ele vai te devolver primeiro eletrotécnica, depois estradas, depois mecânica. Tá? Mas ele não tem tão explícita a ordem como no C tem, porque cada um tem um número. Aqui não é muito assim. Ó. Aí eu vou usar aquele end for each da mesma forma aqui. E aqui cada opção tem value é igual a aspas, sempre tem que ter aspas. Isso aqui, eu não sei se eu já mostrei aqui, mas é simplesmente um jeito pequenininho de falar print uma variável. É tag de PHP igual qual variável que você quer printar, fecha tag de PHP. Tá? Isso é simplesmente a mesma coisa que colocar aqui print. Dá no mesmo, só que é menor e mais bonitinho. Só que isso aqui foi só o valor dela, o valor que vai ser mandado pelo post. O que vai aparecer para o usuário de fato não é isso. O que vai aparecer para o usuário é o que vem aqui. Certo? E eu quero que seja a mesma coisa, na verdade. O que vai ser mandado e o que o usuário vai ver, eu quero que seja a mesma coisa. Tá? Então agora, a gente tem o form 5 e tem aqui eletrotécnica, estradas, mecânica. Agora, se eu quiser colocar um novo curso, vírgula, edificações. Fácil, né? Bem legal. Agora a gente está tirando todas aquelas coisas que a gente tinha em C que meio que faziam a gente ficar mais lento, porque dava um trabalhinho fazer isso em C, e agora é simplesmente usar um comando que ele vai devolver bem intuitivamente as coisas que a gente precisa, certo? Alguma pergunta sobre isso aí? Tá ligado no for each? Ah. A gente entende como é que funciona aquela parada lá do valor e do que ele mostra lá. Ah, sim. É porque se você entrar aqui no... Isso aqui é HTML. Se você entrar aqui, você tem várias opções. Cada uma delas tem um valor, tá vendo ali embaixo? E cada uma delas tem o que vai aparecer para o usuário. É igual aquilo que eu falei do link, que ele tem o lugar para onde ele vai mandar e o que vai aparecer para o usuário. Aí eu posso colocar http://harvard. alguma coisa, mas eu mandar para o site 123.com.br, certo? Aí eu posso colocar então que eletrotécnica é o que vai aparecer, mas eu quero
colocar só por exemplo, ou EL, para mandar para o meu banco de dados ou para mandar por e-mail, porque eu não quero um nome tão grande assim, certo? Só isso. Isso aqui é o que vai ser mandado por HTTP, por post, no caso. Mais perguntas sobre isso? Eu acho que só falta um form. Mas esse form é o mais legal, que a gente vai mexer com o banco de dados, então a gente vai fazer uma pausinha de 5 minutos antes de ir para ele. Vamos lá. Antes da gente voltar para o nosso banco de dados, nosso PHP, aquelas coisas bonitas, falar um pouquinho do P7 dessa semana, né, que todo mundo já deve estar terminando, que é o P7 que implementa o C50 Finanças. Para quem ainda não sabe, está no site já o gabarito. É lógico que vocês não vão poder ver o PHP, mas o HTML e o CSS vocês vão poder ver. E, na verdade, ele já vem para vocês pronto. A parte do HTML e CSS já vem para vocês pronto, então não faz muito sentido vocês olharem, mas não tem problema. E o site que vocês vão ter que fazer vai ser exatamente isso aqui, ó. Quando você estiver logado, você vai ter uma tabelinha que tem qual é a ação que você comprou, quantidade, o preço atual dela e o valor total e qual a quantidade de dinheiro total que você tem. Isso você vai poder comprar aqui, ou voltar para a carteira, vender, aí vai ter suas ações, voltar para a carteira, ou pesquisar um símbolo. E essa é a parte interessante, que as ações, na verdade, elas são designadas por símbolos, representadas por símbolos. Tipo, Google é GOOG. As ações aqui são todas dos Estados Unidos, da Dow Jones, tá? E porque os sites de ações do lado dos Estados Unidos são muito mais bem formatados, e é o que eu vou falar agora, que isso aí não está vindo, se eu mandar pesquisar aqui, de onde é que está vindo a ação Google atualmente custa 580,94? Como é que eu cheguei a esse valor aí? Ó, tem alguém que já começou mesmo o P7? Caramba! Então, é porque existem sites que mantêm bancos de dados de ações. Eu poderia ter colocado no P7 um arquivo grande que tem todas as ações de 2008 a 2010, por exemplo, de um monte de empresa. Mas aí seria meio que de brincadeira. Tá, lógico que esse dinheiro aqui também é de brincadeira, mas seria um pouco mais de brincadeira ainda, porque essas ações já aconteceram e você não está realmente puxando a ação no tempo real do servidor lá. E o que a gente vai fazer aqui é uma coisa chamada Screen Scraper. Essa parte já está implementada, tá? É uma coisa um pouco complicada de fazer, que é basicamente entrar num site, como o site do Yahoo. Nem sei qual é. Esse aqui. E dentro desse site, o PHP vai entrar como se fosse um browser. Ele vai entrar meio que enganando o Yahoo, falando que ele é um browser. Só que o que o PHP recebe quando ele entra num site? O que o servidor, o PHP, vai receber quando ele vai entrar num site? O HTML. Tá? O browser ele sabe imprimir o HTML bonitinho assim, mas o PHP não sabe não. Ele vai entrar lá, vai pedir finance.yahoo.com e vai receber exatamente isso aqui. Tá? Agora presta atenção que vamos supor eu quero saber quanto que está valendo o Google. Aí eu vou bater aqui. Dá uma olhada no que aconteceu lá em cima, que legal. Agora a gente já sabe como é que funciona isso. S provavelmente significa stock. Stock é ação em inglês. E ali está passando então por get o Google, que é a ação que você está procurando. O QL eu não sei o que é não, mas eles devem usar para alguma coisa lá. Mas então se você quiser passar essa página para um amigo, é só você copiar e ele vai chegar exatamente na ação do Google. Se tivesse sido passado por post, não aconteceria isso. Certo? Não, deixa quieto. Vamos investigar isso agora não. Mas então aqui tem um monte de dados. Ó. O último valor da ação, o tempo, a hora, a quantidade que diminuiu ou aumentou. Um monte de coisa. Imagina então o PHP recebendo isso aqui. Vocês concordam comigo que aí dentro tem aquele valor 580, 590, 580 aqui. Tem aquele valor dentro do HTML, não tem?
Mas para o PHP achar é complicado, porque você vai ter que fazer uma coisa que vai procurar lá dentro. E imagina se eu fiz o programa, demorei um tempão fazendo o programa que vai lá e procura, mas o Yahoo resolveu chegar e falar, pô, cansei dessa coisa azul aqui em cima. E mudar, botar uma coisa florida ali em cima e mudar o HTML todo. Aí meu programa não vai servir mais pra nada, eu vou ter que fazer tudo do zero de novo. Porque já que o Yahoo mudou a página deles, o HTML que vem vai ser diferente, então eu não vou mais conseguir achar o valor de novo, vou ter que escrever um novo programa. E isso é um saco. Mas você não procuraria por uma coisa específica? Não? Pode ser, dependendo da forma que você colocar o seu código, pode ser que o seu código seja inteligente o suficiente para resistir a essas mudanças de azul para florido, por exemplo. Pode ser sim. Mas acontece que, felizmente, o site do Yahoo tem uma coisa aqui que é Download Data. Você baixa aqueles dados. Tá? E você baixando os dados, ele é um CSV, o tipo de arquivo, e esse CSV significa Comma Separated Value. Comma é vírgula, separated é separado e value é valor. Então são os valores separados por vírgula. E se a gente abrir aqui, o OpenOffice sabe ler arquivos desse tipo, ou não, ele não sabe ler. Vou abrir com o gedit mesmo. Que está aqui. E é simplesmente isso que ele está me mandando. Os valores separados por vírgula. O primeiro valor é GUG, que é o símbolo da ação. Depois, o 580.94. Agora ficou muito fácil para você mandar um programinha PHP, ir lá, baixar esse arquivo, e para achar a primeira vírgula e me devolver o valor que vem depois dela. Até chegar na segunda vírgula, certo? Um programa desse. Um array e como você tem seus separados por vírgula mesmo, ele já criaria um... Já cria. O PHP tem muitas dessas coisas. Ele já pega isso e já cria um array colocando todos os valores. No nosso caso, não é um array que é utilizado. Isso não é um banco de dados. É um arquivo com dados. Um banco de dados é um arquivo com dados, essencialmente. Mas o banco de dados fica lá no servidor. Esse arquivo eu baixei para mim. Tá? É simplesmente um arquivo com dados. Pode, como um arquivo, sim. Vocês, no SP7, receberam um banco de dados como um arquivo. Finance.sql. Porque o banco de dados, quando vocês instalarem no computador, ele vem zerado. Mas como eu já queria colocar algumas tabelinhas no banco de dados de vocês, eu manualmente exportei do meu próprio banco de dados um arquivo. E vocês podem importar no de vocês, aí vai colocar todas aquelas tabelas já prontas lá. Tá? Vocês vão ver, o P7 fala tudo isso certinho. Mas aqui, o jeito que isso é tratado nesse P7 é interessante, porque ao invés de um array, ele armazena todos esses valores numa classe. O que é uma classe? É uma struct. Você está fazendo o P7 mesmo, hein? Uma classe é basicamente o jeito orientado a objetos. Já falei um pouquinho disso de orientação a objetos em programação, que é uma coisa bem interessante, está vindo muito nos últimos 10, 5 anos aí, que é um jeito de programação que, com programas grandes e maiores, cada vez maiores, é muito importante fazer desse jeito, porque fica muito mais fácil. E a classe é basicamente uma struct, então, e ela tem, então, um valor que é o símbolo, tem um valor que é o valor de troca, tem um valor que é a data e a hora, e esses valores. E no final das contas, vocês vão simplesmente chamar uma função que é lookup, que é dar uma olhada, e essa função vai devolver uma struct. E essa struct tem cada um desses valores aí. E o que essa função faz é nada mais nada menos que ir no site do Yahoo, baixar esse arquivo, botar, cada vez que achar uma vírgula, colocar um novo valor dentro da struct e pronto. Só que esse arquivo ele é baixado para RAM ou para HD? É baixado para RAM. Ou pode ser para HD temporário também, não tem problema. Mas no final das contas ele vai ser deletado, porque não precisa disso no servidor, não. O seu programa não sei se você vai em finanças, você tem que mostrar o que é cada coisa, assim, na ordem. Né? Se eu trocar a ordem de duas coisas aí, não vai dar certo. Não! Essa parte do lookup já está pronta. Ela já te devolve uma struct que tem o símbolo é GUG.
Não está na ordem, não é 0, 1, 2, 3. É símbolo, GUG. Value, 580.94. Date, 11/21/2011. Essas coisas. Então você não vai se importar com a ordem, vai se importar com qual campo que você está trabalhando aí. E no final das contas, você nem vai se preocupar muito com esses campos aqui. Você só vai se preocupar com os dois primeiros, que é qual é o símbolo e qual é o valor de troca. Que é isso que eu estou usando aqui, tá vendo? O valor de troca foi o que eu tive que olhar. E quando eu for para a carteira, eu preciso saber também qual que é o símbolo. Na verdade, nem tem o símbolo, ele não aparece não, mas eu preciso saber qual que é o símbolo para olhar depois qual que é o nome da ação. Fala. Você falou que do outro você não baixasse esse arquivo e que se ele olhasse no HTML, ele ia preparar o programa para já ir no ponto onde estava o valor, né? Sim. Se mudasse o... Só que se mudasse o HTML, pode ser que aquele ponto mudasse de lugar. Ele vai pular tipo como se fosse quantos bytes que ele vai ter que pular do HTML. Esse jeito aí funciona, mas é o jeito mais arcaico e menos inteligente de se fazer isso. Mas então por que se eu mudar a cor, ele não vai conseguir? Então, desse jeito aí, se você mudar a cor, vai mudar tudo e não vai conseguir fazer. Mas se você usar jeitos mais inteligentes, isso não vai acontecer. Você pode pensar que cada uma dessas coisas aqui tem um ID, tá vendo? ID igual a essa coisa, ID igual a isso aqui, e você pode procurar por ID. Aí você vai chegar num div lá que tem um ID e tal, mas se eles mudarem o ID, aí também já não tem mais como. Essa coisa de screen scrapping tem toda uma ciência aprofundada por trás disso, mas a gente não vai entrar tanto nessa coisa não, porque isso aí já está pronto no site que vocês vão implementar essa semana, tá? Através dessa que eu falei de baixar os dados por aqui. Alguma pergunta sobre o P7 dessa semana? Alguma pergunta? Não é sobre o P7 dessa semana não, Fala. mas como você separa o arquivo CSS do PHP, por exemplo, do CC50? Do arquivo CSS do HTML, você está falando? Você não coloca os dois na mesma página, igual você faz aí? No site do CC50, sempre na head é onde você coloca links para arquivos diferentes. Aqui você vai achar link do tipo style sheet, que vem com texto /css, e o href, que é o lugar onde isso está, é css/styles.css. Se eu entrar nisso aqui, você vai achar o arquivo de CSS do CC50. Tá? Mas como eles sabem os lugares certos de colocar... Os lugares certos de colocar as coisas é porque eu estou usando... Quando eu coloco aqui table, td e tr, sem especificar nada, é para todas as tables, todos os tds, todos os trs da página. Todos. Tá? Mas quando eu coloco aqui ponto .showing, é para uma coisa chamada classe. Esse showing foi eu que inventei. É uma classe que eu chamei de showing. Mas mais importante do que classe é quando você tem isso aqui, ó. Jogo da velha, blue bar. Blue bar é um ID. Aquele jogo da velha quer dizer que aquilo ali é um ID. Lembra que você sempre pode colocar um ID numa tag HTML? Se você for no site aqui, você vai ver que, ó, TD, ID é SHA-LEFT, o ID desse aqui é left, o ID desse aqui é SHA-RIGHT, o ID é blue bar. Então, cada uma delas tem um ID. Se você clicar aqui em cima, você vai ver que o ID dela está mandando lá para aquele arquivo CSS, e o que tem naquele arquivo CSS sobre o ID dela, que é SHA-LEFT, é isso aqui. Tá? Entendeu? Mas a vantagem é só para organizar? É só para organizar, porque na prática, no final das contas, o que está acontecendo é ele está copiando e colando aquele CSS aqui. Tá? É só isso que está acontecendo. A mesma coisa que acontece com JavaScript. Tem JavaScript aqui vindo de outra página, mas o que ele está fazendo é copiando e colando esse JavaScript aqui. Mesma coisa. No final das contas, é um arquivo só. Alguma pergunta? Vamos lá. Finalmente vai entrar um pouquinho agora na coisa do banco de dados. Tão interessante. Acontece que o banco de dados que a gente vai usar é chamado MySQL. Existem muitos tipos de bancos de dados. Microsoft SQL, tem o da Oracle, tem esse MySQL, que nos últimos anos está fazendo muito sucesso. Por quê? Alguém sabe?
Não é porque ele organiza melhor os dados. Primeiro porque ele é open source, tá? Os outros não são open source, os outros que eu citei agora. Tem outros que são também, mas esse é open source. Então todo mundo pode olhar o código fonte dele e com certeza ele é grátis. Mas ele fez sucesso porque descobriu-se que servidores muito grandes podem utilizar esse banco de dados porque o Facebook adotou o MySQL. Então, praticamente tudo do Facebook, todos os usuários, todos os posts estão sendo utilizados, estão utilizando o MySQL. Então, viu que é de fato um banco de dados bem robusto e que é rápido o suficiente para aguentar servidores, para aguentar dar uma quantidade muito grande de dados. Tá? E a gente vai usar ele também porque ele é bem legal e fácil de usar e por esse motivo que eu falei, que ele é open source e gratuito, essas coisas todas. Acontece que SQL é a linguagem que você usa para se comunicar com o banco de dados. Essa de todas as linguagens que a gente vai ver nesse curso é a mais fácil. Tá? Nessa linguagem, você só vai precisar saber essas palavras aí. Insert, select, update, delete. Também tem umas outras, from, where, end, algumas coisas assim. Mas todas as palavras em SQL, se você entender o inglês delas, elas fazem exatamente o que está escrito lá. Tá? Então, o que faz insert? Insere. O que insere? O que você vai inserir no banco de dados? Por exemplo, o nome, aquilo que a gente estava colocando, o usuário, o nome da pessoa, o sexo, se ele já tem experiência em programação e o curso. Isso você insere no banco de dados, certo? E o que é select? Selecionar. O que isso quer dizer no banco de dados? Me devolve os dados que são desse tipo aqui. Por exemplo, me devolve os dados que tem o nome do Gabriel. Então, tudo que tiver nome Gabriel, você vai me devolver para eu saber tudo que tem a ver com o Gabriel que está naqueles dados. Update é o quê? Atualizar. Então, você atualiza os dados de, por exemplo, alguma linha que já foi inserida com insert. E delete, fácil. Deletar algum usuário de quem você não goste. Vamos abrir agora form6.php. Vou até fechar as outras, porque essa é a mais importante. E ele vai mandar para register6.php. Isso aqui é exatamente igual ao que a gente viu antes. Ele usa um array para colocar o curso, mas é aquela form que a gente já viu, que está aqui. Certo? Só que o que vai acontecer quando eu mandar para ela é mandar para um banco de dados. Primeiro aquilo que a gente já conhece, validar, ver se o usuário realmente mandou tudo. Depois ele vai conectar ao banco de dados. É uma coisa que a gente tem que sempre fazer quando vai mexer com o banco de dados. E usa uma funçãozinha de PHP chamada MySQL Connect. Aí você coloca aqui qual é o servidor do seu banco de dados. No caso de todos nós aqui, que o servidor está rodando no próprio computador, vai ser o localhost, que é o próprio computador. Depois coloca qual que é o usuário, Gabriel, e qual que é a senha. Coloquei aqui uma senha bem segura, né? É, vai. Localhost é o servidor no meu caso aí. Tá? Porque eu instalei um LAMP no meu computador. Então, o servidor está rodando no meu computador. Esse servidor aqui que você está vendo aqui, localhost, está vendo? E o banco de dados está instalado nele também. Então, ele está indo para esse localhost. Na maioria das vezes, você pode deixar localhost até quando está num servidor que não está rodando no seu computador. Porque o arquivo PHP está onde? No seu computador ou no servidor? Então, em relação ao arquivo PHP, quem é o localhost? O servidor. Então, se eu colocar lá no site C50, eu não preciso falar que o servidor do banco de dados C50 é c50.com.br. Dá certo? Dá. Mas, já que esse arquivo PHP já está morando lá no servidor, se eu colocar só localhost, provavelmente vai funcionar. Tem alguns servidores que isso não funciona por causa de alguma configuração diferente, tá? Aí você tem que colocar uma coisa específica lá. Mas normalmente isso é válido. Então a gente vai usar localhost aí. Fala. Quando você digita aí o servidor cc50.com.br, ele vai procurar o valor que está, o
código do servidor que está atribuído a esse site. Né? Sim, vai procurar o banco de dados que está atribuído a esse domínio e não site. O domínio não te dá um site. Ele te dá um site quando você coloca no browser. Mas o domínio, ele é simplesmente um computador. Ele te refere a um computador que é um servidor. Agora, essa parte é importante. O ataque mais complicado e que dá mais danos a um servidor de todos os que a gente viu aqui até agora é SQL Injection. SQL Injection é simplesmente na hora de você construir uma string SQL. String SQL é o que você vai mandar para o servidor, tipo um select ou um insert ou coisas assim. Você colocar no input, ao invés de colocar Gabriel, você colocar uns caracteres tipo uma aspas e um delete, ou uma aspas e um delete, ou drop table, umas coisas assim, que fazem, no final das contas, você deletar o banco de dados inteiro. Então você leva o PHP a realizar não uma SQL, uma query SQL dessa só, mas leva ele a realizar duas, por exemplo. E a primeira é a normal, e a segunda é uma que vai deletar todas as linhas do banco de dados, entendeu? E isso é prejudicial ao servidor. Imagina se você estiver rodando o Facebook e algum usuário, ao invés de logar como Gabriel e botar a senha, ele loga como aspas delete todos os bancos de dados do facebook.com. E quando ele der login, deletou todos os bancos de dados do Facebook, você vai entrar e não vai ter mais usuário nenhum. Olha quanto dinheiro que eles estão perdendo. Então, esse é o ataque dos que a gente viu agora, possivelmente o pior. Mas para isso é muito fácil você resolver. É só você usar uma função que já vem com PHP, que tem um estilo 0, que é chamada MySQL Real Escape String. Olha o tamanho do nome da função. Quando vocês forem fazer a função, não coloquem um tamanho desse tão grande, tá bom? Mas então o que isso faz é simplesmente pega o input do usuário e testa, vê se tem alguma coisa que pode comprometer o sistema. Se tiver, ele tira. Tá? Então, sempre que você for mexer com SQL, se tiver input do usuário na jogada, use essa função. Input do usuário quer dizer o quê? Post e get. Isso é input do usuário. Tá? Então, se tiver post e get na jogada, você vai ter que usar essa MySQL Real Escape String. Não. Toda vez que tiver essa post aí, você vai ter que usar. Toda vez que tiver. O que eu estou fazendo aqui, o que essa MySQL Real Escape String faz é tipo assim, se ela chama aspas, ela retira aspas e devolve a string sem aspas. A mesma string, só que sem aspas. Tá? É só isso. Então eu estou criando uma nova string aqui que é nome, que é simplesmente a mesma coisa que o nome que o usuário me mandou, só que sem aspas, sem coisas prejudiciais. Só isso. Se o usuário não for malvado e não tiver mandado nada errado, post, nome e nome vão ser iguaizinhos, tá? Por isso, então, que na hora que você vai registrar em um lugar, eles pedem para você não usar esse tipo de caractere. Provavelmente. Tem várias coisas que na verdade você pode colocar, como por exemplo divs de HTML. Você pode colocar um HTML dentro do seu nome para que apareça lá no Facebook, por exemplo, o seu nome sempre vermelho. Você coloca stylegar.red dentro do seu nome, aí vai para o banco de dados, aí quando ele volta, o seu nome está sempre em vermelho. Isso não é tão prejudicial quanto o SQL. Mas para isso você usa várias funções que passam pela string procurando ver se tem aquele menor igual, menor e maior do HTML, por exemplo, para tirar eles e coisas desse tipo. Tá bom? Porque no final das contas o que vai ser impresso na tela é HTML. Aí o que eu estou fazendo aqui? Então o nome é o post aqui, só que tirando as coisas ruins. Eu perguntei aqui, se o experiência for de verdade, eu vou colocar aqui experiência igual a true. Se não, eu vou colocar experiência igual a false. O sexo é a mesma coisa. E o curso é a mesma coisa. Tá? Aí ele vai fazer isso aqui, ó. SQL é insert into, quer dizer, insere na tabela registro. Quais são as coisas que tem nessa tabela? Quais são os campos? Nome, experiência, sexo e curso. Eu escolhi os nomes lá na tabela. E quais são os valores que vão entrar nesses campos? Values, nome, experiência, sexo e curso que eu defini ali antes. Esses aqui estão dando nome aos campos. Esses aqui são as variáveis. Certo? Alguma pergunta sobre isso aí?
gente vai ver agora o banco de dados. Mas É, string tem que vir com o ato. vamos ver isso aí, rapidinho. No banco de dados, acontece que tem essa GUI maravilhosa aí chamada php-myadmin. O PHP é só uma coincidência porque foi feito em PHP. Então eu vou logar com Gabriel 12345. E ele é simplesmente uma coisa na web que te mostra o banco de dados, bem bonitinho. Aqui, essas coisas na direita aqui, você pode achar meio esquisito, mas você pode ignorar por enquanto. O que você vai achar interessante agora é esse aqui, ó. Aqui estão todos os meus bancos de dados. Tem um que é o do C50, tem um que é o do Finance lá, e tem os outros que são usados pelo próprio php-myadmin. Mas eu quero criar um novo, que é aquele registro. Então eu só venho aqui em Databases, criar novo banco de dados, registro. Criei. Lembra aqui que eu escolhi registro como nome aqui? Então. Só que esse banco de dados não tem nenhuma tabela onde eu posso colocar meus dados. Então eu vou criar uma nova tabela. Minha tabela eu vou chamar de registro também. Então, vou mudar o nome para ficar mais legal. Usuários. Usuários. Quantos campos vai ter nessa tabela? Está quase acabando. 4 campos, certo? Vamos colocar aqui. Aí você vai ter que colocar algumas coisinhas aí. Qual que é o primeiro campo? Vamos lembrar. É nome. O segundo campo é experiência. O terceiro campo é sexo. Depois é curso. Outra coisa que você tem que definir aqui são os tipos. Os tipos tem o int, o varchar, o text e o date, que são os tipos básicos. Para uma string pequena, o normal que a gente vai adotar é varchar. Varchar significa string pequena, só isso. E o nome é uma string pequena. Só que o SQL pede quão pequena é essa string. Então eu vou ter que colocar ali qual que vai ser o tamanho. Já está acabando. Qual que vai ser o tamanho? Um padrão nos bancos de dados é colocar 255. Aí é quantos bytes vão ser usados, no caso, para essa string aí. A experiência. Que tipo que vai ser essa experiência? Booleano, certo? Então, vou colocar aqui booleano. Booleano é um bit só, então eu não vou ter que especificar qual é o tamanho. O sexo tem vários jeitos de implementar. Eu posso chamar o sexo de masculino e colocar que ele é um bool. Se ele for verdadeiro, vai ser masculino. Se for falso, vai ser feminino. Mas eu vou escolher implementar com uma string também. Então, se vier M, vai ser masculino. Se vier F, vai ser feminino. Tá? Estou escolhendo isso. E eu vou colocar 255 também, que é meio que o padrão. Se tiver mais de 255, ele vai colocar os 255 e vai ignorar o resto. Tá? Se tiver menos, ele vai completar o resto. Não, se tiver menos, ele não vai... Aquilo ali é só um limite, mas se tiver menos, ele vai usar só o que você fez. O curso também é um varchar de 255, porque basicamente é o que você precisa aí para colocar eletrotécnica ou mecânica, alguma coisa assim. Para texto grande, text. Tá? Agora a gente vai em salvar. Beleza, salvar. Só que ainda não tem nada dentro dessa tabela. Só eu coloquei os campos. Se eu entrar aqui em estrutura, ó, ele me fala. O nome é tipo varchar, o experiência é tipo isso aqui. Eu posso adicionar ainda, se eu quiser, mas a tabela já está pronta. Se eu for em browse, não tem nada ainda, tá vendo? Ele está table seems to be empty, está vazia. Mas agora vamos ver então o nosso programa register 6 aqui, ele vai colocar, vai inserir, e no final das contas sempre tem que chamar MySQL query, que é simplesmente executa aquilo lá. Tá? Vou chamar aqui então, essa aqui. O meu nome é Gabriel, tenho experiência em programação, masculino, eletrotécnica, registrar. Indo lá no banco de dados, eu vou em browse. Tadã! Agora a gente tem bonitinho, escrito aqui, nome, Gabriel, experiência 1, que é verdadeiro, sexo masculino, curso eletrotécnica. Tá? Então agora a gente tem isso no banco de dados.
O legal desse PHP MyAdmin é que você poderia pegar esse insert aqui e colocar, por exemplo, entrar aqui no SQL. Ele deixa você colocar SQL puro. Eu vou colocar esse insert aqui para testar o meu insert. Só que no lugar das variáveis aqui não tem PHP mais, né? Aí o nome eu vou colocar Rafael, experiência eu vou colocar 0, sexo M também e o curso Estradas. Quando eu dou Go, ele deu certo. Vindo em Browse, tem 2 rows agora. Então, do mesmo jeito que eu adicionei na primeira lá, eu adicionei na segunda. Já acabou aqui, só mostrar mais uma coisinha aqui. Então, agora tem 2 rows. Se a gente vier aqui, no outro programinha que eu simplesmente coloquei que ele vai pegar todas as coisas... é porque eu mudei o nome da tabela. A tabela é usuários. E temos os 2 usuários, é o que eu mostrarei no final para todo mundo. Vamos lá então, até quarta-feira.